Você é do tipo que acorda cansado, mesmo depois de dormir uma noite inteira, né? Você já se perguntou por que é que isso acontece? Esse é um problema que afeta milhões de pessoas do mundo todo. E as respostas que eu vou trazer neste vídeo aqui podem te surpreender. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que é que pode estar acontecendo no seu corpo e na sua mente e o mais importante, como resolver isso. Se você dormiu as suas 8 horas, fez tudo certo e ainda assim está acordando cansado, então possivelmente seja porque tem alguma coisa que está sabotando a sua energia. E não é apenas o tempo que você passa dormindo. O ritmo acelerado da vida moderna, essas constantes demandas por produtividade e o uso dessas tecnologias que nos fazem acreditar que apenas dormir é suficiente para recuperar a nossa energia. Mas o problema é que vai além disso. Baseado em inúmeros estudos que nós temos à nossa disposição, nós já sabemos que o descanso verdadeiro não se trata apenas de dormir, mas também da forma como nós nos desconectamos das nossas atividades mentais e emocionais do dia a dia. A ideia aqui é mostrar que estamos constantemente hiperconectados e que isso impacta diretamente o nosso descanso. Deixa eu te contar uma história de uma paciente minha, mas que pode até ser que você se identifique um pouco. Era uma paciente que estava com o cotidiano super agitado, mas também estava sempre tentando manter um equilíbrio ali. Ela conseguia garantir um sono de umas 7, 8 horas por noite, mas ainda assim, todos os dias, ela acordava com aquela sensação de cansaço, sabe? Aquela que faz parecer que a cama é um verdadeiro imã e você não tem forças para sair dela. Então, e a questão principal dela, a pergunta de todos os dias era: por que eu tô sempre cansada se eu tô dormindo bem? Foi aí que durante uma das nossas conversas eu percebi que o grande vilão estava escondido em algo que ela fazia antes de dormir. Ela passava cerca de uma hora e meia rolando o feed do Instagram. Ahá! Ela achava que estava relaxando. Ela achava que aquele era um jeito bom de juntar um pouco de lazer com um pouco de relaxamento para finalizar o dia. É gostoso fazer esse tipo de coisa, né? Mas a verdade é que o celular, amiguinho dela, estava sabotando o sono dela. A luz azul da tela estava enganando o cérebro dela, fazendo ele acreditar que ainda estava de dia. Você muito possivelmente já ouviu falar dos efeitos da luz azul que o celular emite, né? Pois é, o resultado dessa luz nos nossos olhos na hora de dormir, a qualidade do sono vai por água abaixo. No dia seguinte, mesmo dormindo 8 horas, ela acordava esgotada, porque o corpo dela nunca entrava no sono profundo de verdade. Bem, agora que a gente entendeu um pouco melhor sobre a qualidade do sono de quem vive neste ciclo infinito de telas antes de dormir e já acorda como se o dia nem tivesse começado direito? Bom, vamos lá, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tal do ciclo do cansaço. E olha, vou te contar por que a sua energia pode estar sendo sugada todos os dias, mesmo que você pense que está fazendo tudo certinho. Aqui eu tô te apresentando que a razão de você se sentir exausto cotidianamente pode não só ser a falta do sono, ok? Vamos lá, quando a gente fala que possivelmente tenha algo maior acontecendo por trás disso, é justamente porque nós estamos pensando em um ciclo de hábitos ruins. E o que é mais curioso, muitos destes hábitos parecem inofensivos, mas quando eles são somados, eles se transformam numa verdadeira bola de neve. Pensa comigo, você começa o dia com um café, porque você merece aquela dose de energia. Depois vem o trabalho, e as notificações e mais uma dose de cafeína ali no meio da tarde. E aí, à noite, você não vai conseguir relaxar. Aí você dá uma espiadinha no celular. Essa é a história da minha paciente, é o caso clássico. Ela não tá sozinha nessa. A verdade é que as telas fazem parte deste ciclo vicioso. E enquanto você acha que tá se desligando ali com o seu celular, o seu cérebro tá lá, na luz azul, achando que ainda é dia. E aí entra o conceito de energia mental. Sabe aquela sensação
de que mesmo deitado no sofá ou mesmo deitado na cama, você não consegue relaxar de verdade? É como se tivesse algo ainda drenando a sua bateria. Não importa quantas horas você durma. Isso acontece porque o nosso cérebro, coitado, ele está o tempo todo sobrecarregado com decisões, estresse, ansiedade, principalmente se a gente está o tempo todo conectado. Mesmo quando a gente acha que está relaxando, se você tiver com o celular na mão, o seu cérebro está trabalhando como se fosse uma maratona. E não adianta, a gente pode dormir as tais das 8 horas, vai continuar cansado, não tem jeito. Quando a gente para olhar o ciclo do estresse, a gente começa a entender que o estresse não se resolve apenas com descanso físico, porque o nosso corpo e a nossa mente precisam processar esse estresse de forma ativa. Não é como apertar um botão e desligar. As emoções acumuladas ao longo do dia, a pressão no trabalho, as preocupações, tudo isso vai drenando a nossa energia. Como se fosse ali uma torneira pingando e nunca fecha. Sabe o que é o pior? Esse ciclo de estresse não resolvido vai te deixando cada vez mais exausto. É como se o seu corpo estivesse tentando lidar com a quantidade de trabalho, com as telas, o café, mas ele nunca consegue uma folga de verdade. É como quando a gente tenta carregar um celular e a tomada está meio solta. Você acha que ele está recarregando, ele fica ali piscando, mas sem sair do lugar. Já aconteceu isso com você? Ele não recarrega. E daí, quanto mais tempo ele fica ali, mais a bateria vai caindo. Até que você realmente precisa dele, ele apaga. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? A verdadeira energia mental vai muito além do simples dormir bem. Você pode até estar dormindo, mas se você não estiver lidando com seu estresse emocional, o seu cérebro não vai realmente descansar. E aí, o ciclo continua. Mais café, mais telas, mais estresse, mais cansaço. Agora que você já entendeu como que os seus hábitos diários afetam a sua energia, vamos para as soluções. E aqui estão algumas estratégias comprovadas que podem ajudar você a dormir melhor e acordar renovado. Primeiro lugar, desconexão das telas. Aqui eu vou falar do detox noturno e nós vamos começar por este vício moderno que é o nosso celular. Quem nunca disse, eu vou dar só uma olhadinha aqui no Instagram ou em qualquer outra rede social antes de dormir? Só uma olhadinha mesmo. E aí, quando viu, já era umas 3 da manhã, assistindo, sei lá, aqueles tais dos gatinhos ou alguma coisa do tipo. Pois é, a ciência nos mostra que essa olhadinhazinha de nada faz com que o seu cérebro fique ligado a 1000 e a sua qualidade de sono vá por água abaixo. E aqui vai a dica. Tenta definir um toque de recolher para o seu celular ou qualquer outra tela. É simples, pelo menos 1 hora antes de dormir. Tenta colocar o celular para dormir antes de você. E talvez uma de suas questões seja: mas eu preciso disso para poder dormir, senão eu não vou dormir direito. Acertei? Aqui, uma coisa boa seria experimentar fazer algo diferente. Poderia ser a leitura de um livro de verdade, com folhas de verdade mesmo, sabe? Ou um aparato desses de ler livros, aqui eu tenho um Kindle. De preferência destes que não emite luz própria. Ou você pode fazer uma meditação curtinha mesmo antes de dormir. Ou uma caminhada mental pelo seu dia. Aqui, o que você faria seria relembrar o que é que você fez no seu dia. Desde o momento que você acordou até o momento de dormir. Às vezes, bem antes de chegar lá no horário do almoço, você já dormiu. Nesse exercício da caminhada mental, dá para enxergar muita coisa que vai ser muito útil nessa sua jornada de superação das suas dificuldades internas. Mas independente do que você escolha fazer, tente desconectar-se das telas logo antes de dormir. Isso vai fazer maravilhas pelo seu sono e pela sua energia lá no dia seguinte. Agora que você já tirou o celular da jogada, nós podemos pensar em como ajudar um pouco mais o nosso corpo a entender que agora é hora de descansar de verdade. Então nós podemos criar um ritual noturno que seja simples mesmo. E não precisa ser nada grandioso, como tomar um chá de ervas raras e ouvir os sons das baleias. Não. Volta aqui.
Pode ser algo fácil e realista mesmo. Que tal tomar um banho relaxante e fazer uma pequena lista mental ali de gratidão pelas coisas boas que tenham acontecido no seu dia? Esse tipo de coisa ajuda a trazer a sua mente para o agora. Produz um relaxamento, produz um desaceleramento. Desaceleramento existe? Existe. Ou então, só colocar um pijama confortável e passar ali alguns minutos respirando, de um modo um pouquinho mais lento, um pouco mais profundo. Você pode fazer isso, inclusive, ouvindo uma música que você goste. Pode ser também levando um creme ou um óleo de massagem para a cama, massageando os seus pés, massageando as suas pernas. Pode ser também enquanto você escuta uma música boa, uma música instrumental. E o importante aqui é que você se dê permissão para finalizar esse ciclo de estresse que você vivenciou no seu dia. Pensa nisso como um encerramento oficial da sua rotina. Quando você faz isso, o seu corpo e a sua mente entendem que tá tudo bem, é hora de descansar. E aí, o sono vem bem mais fácil. E agora, vamos para um assunto sério. Café! Ai, o querido café! Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Ainda tá quentinho. Quem é que não ama um café? Mas eu já vou te dizer. Pode ser que ele esteja jogando contra você se ele for consumido na hora errada. Lembra daquele cafezinho das 5 horas da tarde? Pois é, a cafeína dele pode estar sorrateiramente atrapalhando o seu sono, mesmo que você não perceba. Ela vai ficar no seu organismo por horas. E quando você vai deitar, pode ser que ela ainda esteja lá. E isso faz com que o seu corpo fique acordado, mesmo quando a sua mente, coitada, ela quer descansar. Que horas são agora? 3:30. Ainda dá tempo de tomar mais um golinho. No meu caso, por exemplo, eu já consegui perceber que quando eu tomo um cafezinho depois das 4 da tarde, a qualidade do meu sono já começa a ficar bem comprometida. Mas isso é uma coisa que cada um tem que ir observando. Você, que horas que você toma o seu último cafezinho? Já escreve aí no comentário. Gente, não tem ninguém comentando aqui embaixo dos vídeos. Ai, assim eu fico nervosa. Tomar outro café. Minha dica: tenta não consumir café depois das 4 da tarde. Eu sei que pode parecer radical, mas aqui você precisaria de verdade fazer um teste de qual horário é mais seguro para o seu último cafezinho. Daí você experimenta trocar aquele café da tarde por um chá de ervas, um chá de gengibre, uma água saborizada. Eu, por exemplo, eu gosto muito de suco de uva quentinho. Eu sei que vai parecer muito estranho, mas, gente, é uma delícia. E cuidado também com aquelas refeições pesadas, bem na hora de dormir. Eu sei que aquela pizza noturna é tentadora, pizza todo mundo ama, mas o seu corpo vai ter que trabalhar dobrado para digerir aquilo tudo. Isso também compromete o seu descanso. Se você tiver que comer uma comida mais pesadinha, então veja se pelo menos você consegue comer um pouco mais cedo, pelo menos umas 3 horas antes de dormir. Oi? Não sou nutricionista, Dan, mas isso aí a nossa mãe sempre falou. E aí sim, se você quer acordar renovado, tenta dar uma aliviada nas frituras e nos carboidratos pesados à noite. Então, quem sabe, você tenta um jantar mais leve, uma sopa, um creme de legumes cozidos, uma salada bem caprichada. No dia seguinte, o seu corpo vai te agradecer com um bom nível de energia. Veja, o que a gente fez até aqui foi ajudar a desvendar um mistério que muita gente enfrenta. Por que que eu acordo cansado mesmo tendo dormido bem? A verdade é que a culpa não é só do seu travesseiro, certo? Como deu para ver, trata-se de um conjunto de pequenos hábitos diários, mas que nos esgotam. O celular antes de dormir, o café fora de hora, aquela lasanha pesada às 10 da noite. A boa notícia, você viu, é que dá para virar esse jogo. E a chave está justamente em encontrar um equilíbrio entre o descanso físico, mental e emocional, sem cair na armadilha da hiperprodutividade. Lembrando que se você quiser se aprofundar ainda mais nas estratégias que a gente falou aqui e aprender como aumentar a sua produtividade sem sacrificar a sua saúde, eu criei um curso e ele pode ser útil exatamente para você. É um curso pago, num valor bem acessível, mas se o valor for dificultador para você,
É só entrar em contato. Escreve pra gente, coloca aqui nos comentários, sei lá, manda um e-mail para você não ficar de fora só por uma questão financeira, certo? Através do curso, você passa a ter um acompanhamento diretamente comigo. O link fica aqui na descrição e você dá uma olhadinha lá. Agora, trata de lembrar, descanso é tão importante quanto o trabalho duro. E é ele que vai te dar o gás para encarar o dia com disposição de verdade. Cuida da sua saúde mental e física para conseguir alcançar uma produtividade que isso vale muito a pena. E claro, não deixa de curtir aqui e se inscreve no canal também, que isso ajuda a gente a dormir bem melhor. Um beijo!